Pessoal, vocês viram, o Eduardo Bolsonaro ameaçou o Hugo Mota, ameaçou o Alcolumbre. Olha, faça o que eu quero, senão vai ter Magnitsky contra vocês, vai ter... E aí o próprio Valdemar, presidente do partido do Eduardo, presidente do PL, disse, olha, Eduardo, peraí, você ameaçar Mota e Alcolumbre vai ter consequências graves. E aí o Eduardo gravou esse vídeo. E eu aqui? Eu tô exilado, eu não posso falar com meu pai, eu não posso telefonar pro meu pai. E pra vocês tá tudo de boa. O Brasil tá precisando de um choque de realidade. Tá pouco o visto, tá pouco Lei Magnitsky. A conta do Moraes é muito maior, eu sei que ele vai pagar no juízo final. Todos nós sabemos. Mas pode perfeitamente aumentar aqui na Terra ainda. Assim, se vocês fizerem uma análise imparcial, uma análise sóbria, vocês vão ver que no final das contas, assim, Hugo Mota não pautou a anistia, Hugo Mota não pautou o acordão corrupto, aquela PEC da impunidade, Hugo Mota não fez nada que os bolsonaristas queriam. Tá? Ele soltou essa entrevista, não vejo ambiente para anistiar quem planejou matar pessoas. E tá passando despercebido no radar que vai ter a CPI do INSS aí. O presidente da CPI é o Omar Aziz, que é um aliado do Lula, e o relator, que seria um bolsonarista, não será mais, porque o Hugo Mota colocou lá um braço direito dele. Lembrando uma coisa aqui, esse esquema de descontos indevidos lá no INSS, essas coisas começaram lá para 2016, foram se aprofundando em 2019, 2020, então teve até ameaça de morte em 2020 relacionada a isso. Então assim, pro Hugo Mota fazer esse relatório final da CPI, ainda mais tendo um aliado dele como relator, isso pegar pesado com esse período Bolsonaro, que onde foi tudo autorizado, essas entidades ganharam autorização para ter esses descontos, não custa nada. Bem, mas seguindo aqui, eu mostro para vocês que Flávio Bolsonaro também fez mais ameaças, disse, olha, se Bolsonaro não estiver nas urnas em 2026, Trump não vai reconhecer as eleições brasileiras, e aí vai ser um destino trágico para o Brasil. Eu já vi esse argumento até o Guga Chakra falando isso lá na Globo. Mas essa questão de tirar o principal oponente das urnas, isso tem um peso nos Estados Unidos. Curiosamente, eu me lembro muito bem que o Trump era presidente quando, nas eleições de 2018, o Lula, que era o líder das pesquisas naquela altura, em todos os institutos, o Lula foi retirado da candidatura. E não houve nenhuma nota do governo Trump questionando a lisura das eleições, a questão do principal candidato ter sido retirado das eleições. Então isso aí é um discurso que ele é natimorto, tá? É um discurso que ele não tem credibilidade para ser levado adiante. E aí, pessoal, o Eduardo Bolsonaro, ele acaba sendo vítima do próprio deslumbramento, ou seja, ele tá deslumbrado, ele tá se achando muito por ter esse contato lá na Casa Branca e tal, e ele perdeu o senso do ridículo, né? Porque, imagina pra uma pessoa que vive no Brasil, que tem seu emprego no Brasil e tal, quando vê um cara desses pedindo sanções contra o Brasil, se achando, mostrando carta, resolveu mostrar uma carta que o Trump escreveu para o Bolsonaro, ele não percebe que cai em grande parte da população brasileira como algo antipatriótico, algo assim, um cara que está operando contra o Brasil. Do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara. Voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não deem trela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América. A gente viu que ele teve a reunião com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que acaba sendo o responsável por aplicar a Magnitsky. E o que ele foi fazer lá? Ele foi denunciar que os bancos brasileiros não estão cumprindo a lei Magnitsky, né? Que o Xandão continua utilizando as contas bancárias normalmente, recebendo o salário normalmente. Então tá aqui, de acordo com Paulo Figueiredo, o material entregue à Bessent incluía reportagens publicadas na imprensa brasileira, reportagens traduzidas, sobre a aplicação da lei
no ministro Alexandre de Moraes, ou seja, reportagens que relatam que Moraes não teve suas contas correntes suspensas pelos bancos de onde é cliente. Segundo Paulo Figueiredo, Bessent disse que a lei é uma só, não tem dois níveis e que prometeu tomar providências. Ou seja, é provável que na semana que vem venha algum tipo de advertência ou multa para o Banco do Brasil em função dessa questão de continuar operando ali com as contas do Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil que tem filial em Miami e Nova York. Eu já mostrei reportagem do Globo de dias atrás que a Caixa vai furar a Magnitsky, tá? Declaradamente. A Caixa não vai cumprir isso aí, já há um parecer jurídico sendo elaborado. A Caixa é um banco que não tem agências no exterior, ou seja, os Estados Unidos pode gritar à vontade aí que eles não conseguem atingir a Caixa. Então, na realidade, o próprio SWIFT já falou que não vai suspender banco brasileiro nenhum. Então, eu já sugeri isso aqui algumas vezes. Tudo essas operações relacionadas a STF, folha de pagamento, até conta de ministro, isso deveria ser centralizado ali na Caixa Econômica Federal. E acho que, por questão de prudência, esses bancos privados brasileiros que têm muita exposição aos Estados Unidos, tá? Tem agências lá, tem esses bancos aí, os ministros do STF deveriam evitar esses bancos, tá? Porque isso aí, enfim, isso pode dar problema. Mesmo que eles soltem uma decisão judicial obrigando esses bancos a manter as contas abertas, isso vai gerar multas pesadas para eles lá nos Estados Unidos, vai gerar uma turbulência desnecessária, tá? Poderia ter algum tipo de rebuliço aí na taxa de câmbio, o real se desvalorizar, enfim. E outro assunto que eu queria comentar hoje é essa questão do Malafaia jogar a cartada de liderança evangélica para se colocar acima da lei e como alguém intocável, tá? Então ele falou, vai me prender? Vou virar mártir evangélico, desabafa Malafaia. Ele, inclusive, já recebeu uma carta de apoio da bancada evangélica lá na Câmara, que essa bancada evangélica, na verdade, ela não é evangélica, ela é bolsonarista. Aliás, aqui eu sugiro uma reflexão para todos nós. Eu nunca vejo vídeo do Malafaia falando de amor ao próximo, dos ensinamentos de Cristo, nada. Eu só vejo o vídeo dele raivoso, espumando e falando de política, da mais rasteira possível, inclusive pregando golpe militar. Esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército, cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. E olha só, vou até aprofundar a análise aqui, porque, vamos lá, o Malafaia é um defensor feroz desses bolsonaristas que pediram golpe, que lutaram pelo golpe, que pediram a AI-5. E quando você vê o que significa o AI-5 na história? É a tortura, é a prisão arbitrária, é o assassinato político, né? Um assassinato. E aí, bem, então se o Malafaia defende essas pessoas, defende tudo isso aí, então significa que o Malafaia tá, por vias indiretas, mas está apoiando a tortura. E aí eu vou colocar para rodar aqui 2 vídeos sobre o Malafaia, mas o principal deles é o do João Castro César Rocha, porque ele questiona se nós deveríamos classificar Malafaia como uma liderança evangélica, tá? Enfim, eu vou colocar as reflexões aqui. Numa entrevista que o senhor me concedeu em 25 de agosto de 2022, que foi publicada no site da revista Veja, o senhor disse o seguinte, abre aspas, quem tem a mente de Cristo não vota no PT. Levando em conta a pesquisa Genial Quest de 4 de junho deste ano, 30% dos evangélicos e 45% dos católicos aprovavam o governo Lula e votariam nele se a eleição fosse há 2 meses atrás. Seguindo esse raciocínio, esse número significativo de cristãos não são legítimos? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é a pesquisa, né? Só que 80% dos evangélicos votaram em Bolsonaro. 80%. Votaram em Bolsonaro. 20% em Lula. Isso é uma prova de que as pessoas são livres, em primeiro lugar. Segundo lugar, você tem que entender que tem uma massa no mundo evangélico de pessoas de um nível cultural menor que a turma do PT deita e rola. Que eles manipulam. Pode verificar que existe uma massa, e eu conheço isso profundamente, existe uma massa do povão que está nas igrejas, que estão nas igrejas evangélicas e que não tem a provisão de todo o conhecimento, não tem tanto acesso às redes sociais de tantos vídeos. Essas pessoas fazem parte disso. Unanimidade não existe. Eu proponho, Chico, Rodrigo e Gabi, que nós comecemos a derrotar a extrema-direita também pela linguagem. A extrema-direita no mundo inteiro é mestra em retórica política. Você quer ver um exemplo simples?
Todos os escândalos neste país associados justa ou injustamente à esquerda estão todos no aumentativo, não é isso? Exato. Mensalão, petrolão, radiolão. O radiolão nem escândalo era uma fake news. Agora, todo escândalo associado à direita ou à extrema-direita está no diminutivo, ou é dito de uma forma que perde importância. Por exemplo, a rachadinha. Sim. Então nós precisamos ter muito cuidado com a linguagem, porque a linguagem é o que abre as portas da nossa percepção. Então eu quero propor algo aqui. Eu quero propor que a partir de hoje, na mídia progressista, que nós não mais nos refiramos a Silas Malafaia como líder religioso ou como líder evangélico. O Silas Malafaia é um líder oportunista que se aproveita do repertório bíblico que ele domina como poucos no Brasil, é preciso reconhecê-lo. Ele se aproveita do repertório bíblico que ele domina como poucos para manipular fiéis e obter ganho político. Silas Malafaia não é líder evangélico. André Valadão não é líder evangélico. Damares Alves e Michele Bolsonaro não são líderes evangélicas. Nicolas Ferreira não é líder evangélico. Todos eles manipulam, adulteram o repertório bíblico para melhor controlar uma multidão de fiéis. Isso me parece muito importante, Gabi, porque se nós começarmos a dizer as coisas pelo nome próprio, a percepção do mundo começa a mudar. Silas Malafaia não é líder evangélico, Chico. Silas Malafaia é um líder oportunista que manipula o repertório bíblico. E agora, da onde vem a inspiração para isso, Gabi? Aqui, como sempre, honestidade intelectual acima de tudo, acima de todos, como eles diriam. A senadora Elisiane Gama, no relatório da CPMI do 8 de janeiro, fez algo que o Procurador-Geral da República retomou. No relatório final da senadora Elisiane Gama, toda vez que ela trata de um pastor que se envolveu na trama golpista, sabe o que a senadora Elisiane Gama fez com grande maestria literária e grande coragem cívica? Ela retirou a denominação pastor. No relatório final da CPMI, Silas Malafaia, se for indiciado, ele não é pastor Silas Malafaia, ele é apenas Silas Malafaia. Assim como ela despiu no relatório, e a Procuradoria-Geral da República repetiu o gesto, ela despiu todos os militares da farda com a palavra. General golpista não é general, é nome próprio e é apenas golpista. Essa é a minha proposta para reflexão da nossa audiência, Gabi. Pessoal, chegamos naquele momento do vídeo em que eu falo com vocês daquela oportunidade para se trabalhar de casa, 100% home office, você que está precisando de um dinheiro extra, ou você que está precisando até mesmo da fonte primária de renda. Olha só, eu trouxe alguns novos depoimentos para vocês de pessoas que procuraram o Clayson e obtiveram um excelente resultado. A Maria, por exemplo, relata que estava desempregada, então ela está por conta, ela é dedicação exclusiva, tá? E tirou, por exemplo, $984 esse mês, fazendo a conversão das aproximadamente R$5.500. Agora, mesmo para você que não está na condição de desempregado, a gente tem aqui, por exemplo, o depoimento do Carlos Matos. Ele é uma pessoa que procurou o Clayson, mas ele tem outro emprego. Ele dizendo aqui, olha, hoje, por exemplo, cheguei exausto depois de mais de 10 horas no trabalho lá na fábrica e estou aqui, né, dedicando e tal, querer compartilhar o resultado de um mês, $643, tá? Ou seja, conseguiu aí aproximadamente R$3.200, sem ser dedicação exclusiva, tá? Só reforçando aqui, não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso, isso aqui é trabalho sério. Então, se você tiver interesse nessa oportunidade, pode clicar no link que tá aqui abaixo na descrição do vídeo e você vai conversar lá com o Clayson, que vai te explicar tudo direitinho, você vai compreender exatamente do que se trata. Pessoal, então é isso, eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.